Diz assim a palavra do Senhor: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, obrigado por estar aqui nessa noite. Eu te louvo, Deus, pelo privilégio de juntos buscarmos a tua face, adorarmos o teu nome e nessa noite ouvirmos a tua voz. Senhor, nos abençoa. A tua presença é real. O teu poder é manifesto nesse lugar. A tua graça já tem sido derramada. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente para ouvir e entender a revelação que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, para que, ó Deus, edificados pela tua palavra, fortalecidos na fé, possamos glorificar o teu nome através das nossas vidas, no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu trabalhei na antiga Saelpa, a Energisa, né? Trabalhei 18 anos, e foi lá que eu me converti. Eu não me converti numa igreja, eu não me converti numa célula. Tinha lá um grupo de irmãos, não deixa de ser uma célula, né? Que se reuniam toda tarde para estudar a palavra de Deus. Apenas 30 minutos para ler alguns versículos e ali. E havia uma mulher que era a minha mãe na fé, a irmã Ilma Ramos, e ela ensinava a palavra de Deus. Foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a caminhar, comecei a servir. Mas, depois de um tempo, tinha um casal que trabalhava na Energisa, que tinha um filho que estava desviado. E eles conversaram comigo, porque na época eu jogava bola e o menino jogava também, e havia um bom relacionamento entre nós. Eu procurei aquele rapaz. Eu, na época, e até hoje, graças a Deus, eu nunca esfriei na fé, eu nunca me desviei. Então eu procurei aquele rapaz para conversar com ele e perguntei: meu irmão, me diga uma coisa. Eu faço essa pergunta porque eu não entendo, eu não compreendo. Eu disse a ele: eu nunca me desviei. O que aconteceu com você? Como foi essa história? Aí ele contou: pastor, eu me converti e tal, porque meus pais não eram crentes e se converteram, levou a gente para a igreja, eu participei de encontro de jovens e tal, me envolvi com a igreja, depois me envolvi com a música, eu participava do culto, do grupo de louvor, eu sentava sempre na frente, eu era matriculado na escola bíblica, participava, né, das células, se fosse o contexto da época, e depois de um tempo, eu, assim, me afastei, pedi um tempo do grupo de louvor, mas continuei na igreja, continuei firme. Eu sentava na frente, mas depois eu sentei um pouco mais no meio da igreja. Aí, depois de um tempo, eu comecei a sentar lá atrás, porque no meio do culto, alguns colegas chamavam para o lado de fora, a gente ficava batendo papo. Depois a gente saía para comer cachorro-quente, e depois, um dia, um deles disse que vamos tomar uma cervejinha, e foi assim que eu comecei e me afastei, e não tenho mais condições de voltar. Eu estou noutra vida, eu estou noutro contexto. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu lembro, isso faz mais de 20 anos, da história desse rapaz, e quando eu olho para a palavra de Deus, especificamente para a carta aos Hebreus, para esse texto que nós acabamos de ler,
Parece-me que o autor da carta aos Hebreus tinha exatamente isso em mente quando escreveu, ou quando fez a pergunta que não quer calar: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, meus amados, eu olho para essa porção da palavra de Deus e tiro assim algumas lições preciosas para a minha vida e quero compartilhar também para a sua vida nesta noite. Olhe que a pergunta que não quer calar está explícita no versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele já mostra que traz aqui uma grande revelação da parte do Senhor, porque ele diz: a qual, tendo sido anunciada desde o início pelo próprio Deus. Ou seja, foi o próprio Deus que nos trouxe esta revelação. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, diz que somos indesculpáveis, porque a revelação, principalmente para nós, é plena, é completa, é total, é real. Veja que o Salmo 19, versículo 1, o salmista diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a obra de suas mãos. Basta ir para o mar, você está de férias aí, foi para a praia, basta olhar o mar, a praia, o oceano, os mares. Hoje eu saí com meu filho, e já não é mais um garoto, já tem 21 anos, e eu passei assim, né, andando de carro, umas florzinhas lindas assim e tal, e ele disse: olha como está aqui, cheio de flores. Disse: foi papai que plantou, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Nesta madrugada teremos aí a lua de sangue. Então assim, a lua que está linda, se você foi na praia ou quando sair daqui, você pode observar, isso aqui é revelação de Deus, é obra de Deus. Temos a revelação natural, a revelação geral, temos a revelação profética. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz que toda a Escritura é revelada por Deus. Pedro, quando escreve sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, que ele diz que não há profecia, que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, temos a revelação geral, temos a revelação profética, temos a revelação especial, Jesus Cristo. Sabe, amados, João 3,16 é o centro de toda a palavra, é a plena revelação que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, volta um pouquinho, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sabe, meus irmãos, João capítulo 1, versículo 1, nós conhecemos de cor, quando João diz, olha, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós temos, meus amados, a plena revelação. Os céus proclamam a glória de Deus. Todo o Velho Testamento, de Gênesis, a cruz, está apontando para Jesus. Nós temos o próprio Senhor, o Filho de Deus, que se fez homem,
humilhou-se a si mesmo e habitou entre nós. A revelação plena, a revelação especial. E ainda temos a revelação do Espírito. É o que diz o autor de Hebreus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Sabe qual é o problema desta geração? Da minha geração, da sua geração, da nossa geração? É porque nós temos toda a revelação. Temos os céus que proclamam a glória de Deus. Temos a palavra de Deus. Os profetas que anunciaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que viria para morrer na cruz pelos nossos pecados. Temos as testemunhas, a começar dos apóstolos. Temos os evangelistas que contaram Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas. Mas temos a plena revelação do Espírito, que confirma no meu coração, no seu coração, de que tudo isso é pleno, é real, é verdadeiro. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Às vezes, amados, a gente esquece que a salvação sempre foi pela fé. No Velho Testamento, a salvação era pela fé. Era fé na promessa daquele que havia de vir. Quando Deus disse que da semente da mulher iria vir um que iria pisar na cabeça da serpente, então, no Velho Testamento, a salvação era pela fé naquele que havia de vir. Nós temos na palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, você pode abrir aí a sua Bíblia, a primeira profecia bíblica. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E lhe deu essa ordem, versículo 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela tomares, certamente morrerás. Essa foi a primeira profecia bíblica, que logo no capítulo seguinte, no capítulo 3, se cumpriu ipsilíteres. Capítulo 3, versículo 4 e 8, nós temos a queda do homem. Quando a serpente se aproxima da mulher e começa a colocar em dúvida a sua fé, e diz: não, é certo que não morrerás. Olha, meus irmãos, eu quero dizer que negligenciar tão grande salvação começa com coisas simples. Ninguém tropeça em pedra grande, só tropeça em pedra pequena. Eu não sei aqui na Mir, mas muitas igrejas, muitas pessoas, às vezes se perdem nas férias. Então, estão de férias, vamos para a praia, oh glória! Vamos viajar, aleluia! Coisa boa, e sim, é necessário, é importante, fundamental termos uma vida, comunhão com a família, mas às vezes, nesse tempo que nós chamamos de férias, a gente começa a negligenciar tão grande salvação. Às vezes, vem pequenas dúvidas, que aqui em Gênesis capítulo 3, a serpente vai sempre tentar enganar você. Já viu aquela? Não, isso é besteira. Não é nada demais. Todo mundo faz. Também não precisa assim ser tão crente assim. Isso é normal. É a serpente. E a serpente aqui no capítulo 3 de Gênesis começa, meus irmãos, chama Deus de mentiroso. É assim que Deus disse, né?
Ela disse, não, a gente pode comer de toda a árvore do jardim, porque o inimigo sempre coloca dúvidas. Mas Deus diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem pode comer, nem tocar, tudo começa aqui. Aí a serpente diz assim, não, isso é para cima de mim, isso é mentira de Deus, certamente não morrereis. E aí, meus irmãos, vocês conhecem a história? Eva viu que aquilo, não era uma maçã, o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos, despertava desejos. O pecado é assim. E tudo começa, a tentação, por aquilo que a gente vê. Pessoal, a galera aí que estuda neurociência, sabe que nós temos portas de entrada através dos olhos. É aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você toca, aquilo que você cheira, sente o cheiro. É isso que começa a mexer com você. É aqui que entra a tentação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O inimigo sempre vai dizer, é certo que não morrerás. Não tem nada demais, isso é besteira, isso é bobeira. Aproveita a vida. E aparentemente, quando você lê Gênesis 3, Eva foi lá, pegou lá o fruto, deu uma bocanhada, deu para o seu marido, e se fosse ilustrado, dizia, nem morri. Morreu sim ou não? Sim. Alguém ficou em dúvida. Morreu. Existem 3 tipos de mortes. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação entre o corpo e a alma, ou entre o corpo e o espírito. Saiu, dançou, ninguém aguenta, 3 dias tem que enterrar. Ou bota formol nesse negócio. Essa é a morte física, você conhece porque já foi num velório. Existe a morte espiritual, é a separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Existe a morte eterna, que lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, fala sobre essa morte eterna, que é o dom da segunda morte. A grande questão é que a partir de Gênesis capítulo 3, o homem morreu, espiritualmente falando. Então, primeiro veio a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. Ei, fala sério, vacilou Adão. Porque Deus criou o homem para ser feliz. Deus não criou apenas os céus e a terra, os mares, os oceanos e os animais. Deus criou todas as coisas. Deus plantou um jardim do Éden, paraíso. Colocou ali o homem para o homem ser feliz. O plano de Deus para o homem é o homem ser feliz. Se a bênção é pouca, ainda deu uma varoa. Você é casado, diga glória. Aleluia. Se você não é casado ainda, diga eu chego lá. Então, meus irmãos, a verdade é que Deus criou o homem para ser feliz. Plantou um jardim, deu uma varoa para ele, ali agora a bênção. E a felicidade do homem estava diretamente ligada com sua comunhão com Deus. Todos os dias, Deus visitava o homem no final da tarde, havia aquele compartilhar, aquele momento de comunhão. E aí, meus irmãos, o homem era feliz, mas depois do pecado, que o profeta Isaías diz que é o que faz separação entre o homem e Deus. Ele diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça.
E foi assim em Gênesis capítulo 3, depois do pecado de Adão, que o homem agora morreu, espiritualmente falando. A partir de Gênesis 3, Adão estava vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. E é por isso que de Adão para frente, os descendentes de Adão, porque primeiro vem a morte espiritual. Separação entre o homem, o espírito do homem e o espírito de Deus. Depois vem a morte física, para Adão também. E por fim, a morte eterna. A grande questão é que, e eu com isso? Isso aí é problema de Adão. Ele que pisou na bola, ele que vacilou. Ei, não! O problema é que Adão, agora morto espiritualmente, os filhos de Adão, entenda, os descendentes de Adão, diga assim, estou dentro. Todos também nasceram fisicamente, mas mortos espiritualmente. Oxente, é. Romanos 3, 23 diz o quê? Todos? Vou provar que isso é real. Todos pecaram. Quanto é hoje o mês? Muito bem, vou provar. Quem não pecou esse ano, levanta a mão. Né? É uma prova. Todos pecaram. E por causa do pecado, assim como Adão, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem fica separado de Deus. Romanos 6, 23, os irmãos também conhecem de cor, fala sobre as consequências do pecado. O salário do pecado é o quê? Olha aí. O diabo, ele não diz assim, que, beleza, vai ser massa, né? Estou falando de um colega meu, você vai sair com a galera, vai tomar uma, depois vai encontrar uma menina, e olha, vai passar uma noite com ela no motel, vai ser uma noite maravilhosa. Não disse a ele, que alguns dias depois ele ia fazer um exame e ia descobrir que estava com AIDS. O salário do pecado é a morte. Mas aí, irmãos, a graça de Deus é manifesta quando ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas, pastor, eu estou entendendo, mas eu não concordo com isso. Isso aqui foi problema de Adão. Romanos 5,12, vem comigo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, obrigado. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, está se referindo a quem? Adão. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Meus amados, essa é a história. Você pode concordar ou não concordar. Essa é a lei. Essa é a revelação que temos. Efésios capítulo 2, versículo 1, traz também uma grande revelação, que nos mostra isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em vossos pecados, em suas transgressões e pecados. A verdade é essa. Sem Deus, sem a obra de Jesus na cruz do Calvário, nós estávamos mortos espiritualmente.
Ah, mas Adão levantava os braços. Adão abria a boca e falava e cantava. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Mas, sabe, aquela propaganda, quem é a galera do meu tempo? Denorex. Parece, mas não é. É o novo. Sabe? Porque, irmão, fala sério. Dar uma de crente espiritual é uma impostaçãozinha de voz. Oh, glória! Aleluia! Eita! Fala, Jesus! Qualquer um pode fazer isso. Basta querer ganhar uma dessas meninas lindas que tem aqui, né? Querendo ganhar a menina, chega aqui e dá uma de crente para tapear o pastor e o pai dela. Então, meus irmãos... Estávamos mortos. É esta a verdade. Espero que não seja o seu caso. Ah, mas como é que eu sei? Bom, irmão, aqui a gente não julga ninguém. Agora, uma coisa eu sei, porque também sou pecador, igual a você. Quando eu estou em pecado, eu também me ajoelho. Eu me ajoelho, eu oro, eu levanto as mãos, mas eu sei que minha oração não passou do teto. Eu posso vir para um culto de oração, e os crentes, às vezes, né, lá na Igreja Batista, gostam de se ajoelhar na cadeira, enquanto os crentes verdadeiros estão ali, orando, colocando diante do Senhor, adorando, o caba está ali de joelho, só de pensando, eita, amanhã tem que trabalhar o expediente, 7h30, é o dia de pagar o cartão, e o caba está ali, só ainda faz mau movimento. Entendeu? Ninguém sabe, nem o pai, nem a mãe, nem o pastor, mas ele sabe que está desconectado do céu. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sabe, meus irmãos, esta é a realidade. A boa notícia, Efésios capítulo 2, versículo 5, estando vós mortos, Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Deu-nos vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga glória a Deus. De verdade, não é só de H não. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, eu acho lindo, maravilhoso, tremendo o plano de Deus. Era necessário que houvesse derramamento de sangue para que houvesse justificação dos pecados. Quem merecia morrer na cruz era eu, era você. Mas quando diz que Deus amou o mundo, são as pessoas. Deus amou você, sim. Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você creia e não morra, mas tenha vida eterna. O plano de Deus é pleno, é perfeito, é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, Efésios 2, 8 e 9. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque, eu vou agora, sábado, eu venho para o café da manhã, para poder estar servindo na igreja, fazer parte do ministério, para fazer alguma coisa para Jesus, sabe? Para, Jesus olhar do céu e ver que eu estou envolvido. Meus irmãos, só quem vê isso é o pastor. É o contrário, irmãos. É porque você tem sua vida transformada, é porque você tem amor, porque você tem gratidão, que você entrega a sua vida para servir ao Senhor. Seja em qual for a área, não é fazer para ser salvo, é porque eu sou salvo. Por isso que as boas obras é consequência de alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus.
Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz que, e a vós, quando estavais mortos pelas vossas, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ou seja, Ele perdoou as nossas transgressões, os nossos pecados. Meus irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe, eu conheço o homem miserável e pecador, porque esse cara sou eu. Eu sei como isso acontece, irmãos. Quando eu era menino, eu não posso dizer quando eu era pequeno, senão vocês vão rir, tá certo? Quando eu era menino, a gente brincava de um negócio assim, ó. Pegava, mandava o menino, juntar o dedo assim, quem já brincou disso? Aí fazia que pegava um cabelo assim, aí fazia assim, ó, e o dedo aos poucos ia, ó. Já viu essa história aqui? Já? Deixa eu usar outra ilustração. Tem motoqueiro aqui? Quem é motoqueiro? Motoqueiro, levanta a mão aí. Cadê o motoqueiro? Muito bem, muito bem. Já viu o motoqueiro levar queda quando está aprendendo? É difícil. Mas é difícil, irmãos. Na maioria das vezes, o cara está andando de moto, ele está todo ligado, anda com cuidado, não anda no corredor, ele anda, liga a seta, tal, ele anda com todo o zelo, com todo o cuidado. Agora, quando ele pensa que está aprendendo, aí começa a empinar, começa a se amostrar, começa a dar rabiada. Eita, no meu tempo, é o novo. Aí cai, irmãos. A caminhada cristã também é assim. Temos que ter cuidado. Na caminhada com Cristo, a gente começa a negligenciar algumas coisas, achar que é normal, achar que é besteira, achar que isso não vai afetar em nada. Sabe, por favor, apesar de alguns dizerem, mas eu não sou fariseu, não. Mas como é que está a sua vida espiritual? Pense sobre isso. É claro, você tem que fazer um planejamento. Estamos no novo ano, nova história, nova vida, novos sonhos, novos alvos. O que fazer para chegar lá? Esse ano eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar minha casa, eu vou trocar de carro, eu vou passar num concurso. Isso é importante, fundamental, é necessário para a minha vida e para a sua vida. Mas muitas pessoas começam um ano e não fazem um planejamento espiritual para a sua vida. Aí começa o ano de férias. Já pensou? Eita! Aí já não tem vida de oração, já começa o ano negligenciando a sua vida de oração, que é comunhão com o Pai. Aí, meus amados, já não tem vida devocional. Por que o pastor, e vocês têm, não pastor, isso é uma mãe, o pastor conhece a sua igreja, diz, olha, vamos aproveitar para começar o ano, vou dar férias para a galera viajar, para ir para a praia, para aproveitar com a família, tal, vamos tirar férias até da célula. Aí a galera, aí cai na gandaia. Corre o risco de negligenciar a vida espiritual. Eu não tenho como julgar ninguém, mas como está a sua vida? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Dentro do seu planejamento espiritual para 2019, já colocou como alvo ler toda a Bíblia? Ou pelo menos, começar a ler um capítulo por dia? Sua vida de comunhão com o Pai, porque a oração não é só se ajoelhar e pedir a Deus para suprir minhas necessidades, mas é aquele momento gostoso, maravilhoso, de comunhão, de estar com o Pai. A nossa felicidade está diretamente relacionada com esse relacionamento que eu tenho com o Senhor.
Se eu entender Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, tudo o que eu preciso é buscar ao Senhor, é estar com o Senhor. Ei, deixa eu dizer uma coisa, para você ser feliz no casamento, não é a boniteza, não são os filhos, nada disso sustenta um casamento, nem os cursos aqui, né, que só mostram o caminho, mas é Jesus. Eu sou casado há 29 anos, eu não casei, eu não era crente ainda, minha mulher, meu amigo, minha mulher era ciumenta demais. Depois que eu me converti, incrível milagre que Deus fez na cabeça da minha mulher, porque ela entendeu que hoje eu sou fiel à minha esposa, porque antes de mais nada eu sou fiel a Deus, eu sou fiel às minhas convicções, eu sou fiel aos meus filhos, aos princípios, aquilo que eu creio. Então, para fortalecer o seu casamento, tem que passar pela via da fé, tem que buscar a comunhão com o Senhor. Essa transformação através dessa comunhão que eu tenho com Jesus me faz ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor amigo, a melhor esposa, a melhor filha, sabe? É a minha relação com Deus que transforma, não o outro, que transforma a minha vida. Agora, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque o problema é que quando perdemos a comunhão com o Senhor, e aí morremos espiritualmente, ficamos cegos, mortos, como diz o apóstolo Paulo, em delitos e pecados. Aí o homem natural não entende, já não compreende as coisas do Espírito de Deus. As decisões se tornam carnais e não espirituais. Às vezes pede conselho a um ímpio, a uma colega de trabalho, a alguém, em vez de buscar um líder espiritual da sua célula, o seu pastor, a sua pastora, alguém que possa orientar, mostrar. Sabe, meus irmãos, eu acho maravilhoso, já estamos caminhando para concluirmos, a importância de buscar ao Senhor, de ressuscitar espiritualmente falando, porque o homem não morreu, não está morto espiritualmente falando, ele precisa ressuscitar espiritualmente falando, e foi para isso que Deus mandou Jesus, que morreu na cruz do Calvário, porque antes éramos inimigos de Deus, e agora, através do sangue derramado na cruz, temos o perdão dos nossos pecados. E se o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus, quando João escreve a sua primeira epístola, 1 João 9, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. A partir do momento que eu confesso os meus pecados e tenho-os perdoado, automaticamente a barreira que me separava de Deus, ela é derrubada, e através do sangue de Jesus eu tenho novamente acesso, teologicamente, né, os teólogos chamam isso de regeneração. O homem aqui espiritual, ele é regenerado, ou seja, gerado de novo. Jesus usou outro termo. Quando lá em João capítulo 3, Nicodemos foi de noite falar com ele, deu uma babada, não sei o quê, chegou lá, Jesus disse: Nicodemos, amigo velho, porque Nicodemos, ele era um fariseu, ele era alguém que conhecia a palavra, era líder em Israel, era um grande religioso. Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito para que possa entrar no reino de Deus. Vou explicar isso. Por exemplo,
Quando eu não era crente, aí eu assistia televisão. Eu gostava de ouvir alguns programas e, às vezes, estava passando programa de R.R. Soares. Ele fazia o ofertório. Quando fazia o ofertório, eu ficava, mas o pessoal pede dinheiro. Entende? Quem não nasceu de novo não pode ver o que significa esse momento espiritual dos dízimos e as ofertas, da bênção, do privilégio de ser co-participante do reino. Acha isso como todo pastor é ladrão e não sei o quê e tal. Meus irmãos, é porque não consegue ver, não nasceu. E se não nasceu da água e do Espírito, não pode participar do reino de Deus. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Nascer da água e do Espírito, porque aqui na igreja, né, existem os visitantes, os congregados e os membros. Vou identificar. Os visitantes dizem assim, aquela igreja é uma bênção, né? Os congregados dizem assim, essa igreja é uma bênção. Os membros dizem, a nossa igreja é uma bênção. Faz parte do corpo. Você é o quê? Visitante? Tá bom de vir todo domingo para congregar. Aí você já é congregado, glória a Deus. Tem que se batizar, nascer também da água. Porque você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já nasceu do Espírito. Agora, para participar do reino, e essa igreja aqui é a agência do reino de Deus na terra, amém, irmãos? Amém. Tem que se batizar. Se não resolveu ainda, fale com o pastor aqui, o pastorzão está aqui para isso, para batizar mesmo. Fale com o seu líder de célula aí, tá bom? Meus irmãos, foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos. Ele disse, o que é nascido da carne, João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Quem não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, é nascido da carne, mas não nasceu ainda do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Pastor, como é que eu faço para nascer do Espírito? Oxente, simples assim. Receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes, parece uma coisa simples quando o pastor faz o apelo. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a pessoa vem aqui na frente. Meus irmãos, nesse momento acontece um grande milagre. Que, na verdade, a gente não vê, mas acontece. Lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo deixa muito claro. No momento que a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar nesta pessoa. Meus irmãos, ninguém vê, é no reino do Espírito. Não é porque o pastor diz assim, não, agora aceitou Jesus, não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais cheirar aquele negócio, não pode mais nada. Não, não é isso, irmãos. Comigo não foi assim. O Espírito Santo veio habitar no meu coração. Então, eu gostava de tomar uma branquinha. Sabe aquela branquinha? No meu tempo chamava loira gelada. Cuba Livre, o Montila com Coca-Cola, gelo, limão, era aquele negócio. Então, assim, ninguém precisou me dizer que isso é pecado. Não, irmãos, de maneira muito natural. Aconteceu esse grande milagre. Simplesmente, eu não tinha mais vontade. Eu não tinha mais desejo. A minha maior alegria era glorificar o nome do Senhor. E eu sabia, porque eu sabia, e você sabe também, o que é que desagrada a Deus. Quando nós estamos em pecado, a gente sabe. E sabe que aquilo nos afasta do Senhor. Então, como eu sabia o que era que me afastava de Deus, aí eu comecei a evitar. Simples assim. O nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus disse, não te admire de dizer, é necessário nascer de novo. Meus irmãos, eu quero concluir olhando para o texto de Hebreus, mais uma vez, para a gente encerrar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram,
dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Esta obra é de Deus. Nós temos os céus que proclamam a glória de Deus. Nós temos a revelação da palavra. Temos os profetas que falaram de Gênesis à cruz. Temos o próprio Jesus, um homem que veio e mudou a história. É inegável, apesar de tentarem negar, mas Jesus mudou a história antes e depois de Cristo. Temos os apóstolos. E temos todas essa, como diz o autor de Hebreus, essa nuvem de testemunhas que chegou até nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aquele rapaz, eu fui falar com ele, eu disse: meu filho, Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Ele derramou seu sangue para lhe salvar, para lhe redimir. Mas aquele jovem disse: não, mas eu quero aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu sou muito jovem. Talvez um dia, quem sabe, talvez, provavelmente, quando eu estiver mais velho, eu possa aceitar Jesus, me arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Eu disse: pode sim, é verdade, mas e os 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos que você vai estar longe da presença de Deus? Você nunca vai ter esse tempo glorioso, maravilhoso, de comunhão, de bênção da presença de Deus. Mas ele disse: não, é isso que eu quero. Sabe, meus irmãos, infelizmente, poucos dias depois dessa conversa, ele andava de moto, sofreu um acidente e morreu. Se cumpriu a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Saiu com a galera, saiu para beber e no meio do caminho, infelizmente, morreu. Hoje, conto apenas como ilustração. Agora, isso me faz pensar, ou pelo menos nunca mais esquecer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos.